Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu sou o Silvano. Boa tarde, Valdinei. Muito bom estar aqui mais essa semana, poder falar um pouquinho dos resultados das nossas estratégias. Destaque aí no dia de hoje para os trades que a gente vai comentar do Atlântico, o resultado da carteira Small Rocks, resultado excelente nos últimos dias, a gente vai falar um pouquinho disso e vamos comentar também um pouquinho sobre os trades encerrados na tática do dólar e no Ibov Machine. Certo, então para começar a gente vai dar uma olhada, como de costume, no gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada o Ibovespa ali conseguiu superar aquela resistência próxima aos 100 mil pontos, tentou ali bater no segundo objetivo, ali nos 102.500 pontos, mas está sentindo um pouco de resistência no dia de hoje. E como destaques aí de motivação para essa alta do Ibovespa, a gente vê mais estímulos dos bancos centrais ao redor do mundo. E também aqui no Brasil a gente teve aí a sanção do marco regulatório do saneamento básico, que pode também trazer mais investimentos para o país. A primeira estratégia que a gente vai ver agora é o método Atlântico. Começando então aí pelo gráfico de trades em aberto no Atlântico, com fechamento aí no dia 15 de julho. A gente vê no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. A gente aí vê uma expansão na região aí dos trades positivos, né, Silvano? Com certeza, acho que dois grandes destaques aí ficam por conta dos trades que nós temos aí em Via Varejo e BTG Pactual, BPAC, que já ultrapassam aí 100%, um deles aí muito próximo de 140%. E uma outra coisa que eu queria destacar para você que está nos assistindo hoje nesse gráfico é que quando nós olhamos ali próximo à marca de 20%, que seria aproximadamente o resultado da Bolsa nos últimos 2 meses, nós podemos ver aí no gráfico uma quantidade muito boa de trades que já superaram aí esse patamar quando nós olhamos aí, por exemplo, para trades que têm esse mesmo período de tempo, aproximadamente 60 dias, ou seja, nesses 60 dias a Bolsa fez aí aproximadamente 20%, o Atlântico já conseguiu vários trades que superaram esse resultado. Na verdade, ele já conseguiu trades aí que foram muito além desse patamar dos 20%, como o que eu comentei aí de Via Varejo e BPAC, muito próximos aí de 120%, 140%. Bom, agora a gente vai ver um pouco das estatísticas dessa última semana, do dia 10 de julho ao dia 16. Nós tivemos 54 trades abertos no método Atlântico, 2 encerrados, também uma boa quantidade aí com risco liberado, foram 13 operações. Na estatística geral, não temos grandes alterações em relação à semana passada. Destaques também aí, que foram os 2 trades encerrados, um deles foi em Braskem, o segundo em Ômega, foi um trade positivo aí com impacto no capital de 0,70%. Também tivemos 2 operações aí de destaque com risco liberado, a primeira delas, esse exemplo aí, em lojas americanas com impacto no capital de 1,67%, e outro em Even com 1,13% de impacto no capital. Um desses trades encerrados, Valdinei, fornece um exemplo muito bom para uma situação que nós explicamos várias vezes aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, que é quanto à questão da liberação de risco. Nós sempre falamos aqui que quando um trade libera risco, quer dizer que o stop loss dele, o stop ali de perda, já ultrapassou o preço de entrada. E toda vez que a gente explica esse conceito, a gente sempre faz um ponto aí, que é a questão de que como o stop é de fechamento, eventualmente pode acontecer de que no momento em que você vai sair do trade, o mercado já abre ali com um gap de baixa e eventualmente sai um pouquinho abaixo do stop, em algum caso até um pouco abaixo do preço de entrada, que é exatamente o que aconteceu aí nesse trade de Braskem, né, que a gente vê que acabou saindo ali um pouquinho abaixo do preço de entrada, um resultado negativo, mas um resultado negativo muito pequeno, refletindo exatamente o que o Atlântico pretende fazer, né? Que é cortar rapidamente as perdas, deixar as perdas pequenas e deixar os ganhos crescerem, como a gente vê aí nos trades de Ômega, Lame e Even. Agora a gente vai ver as estratégias de carteira, começando pela Rocket 5. No mês de julho, aí, a carteira Rocket 5 vem atingindo um resultado de 7,54% positivo, em 12 meses aí 1,10%, e desde o início 151% de valorização da carteira.
destaque aí para a Rocket 5 fica por conta dos resultados positivos muito bons que ela vem tendo até o momento, né? Considerando esse fechamento de ontem, o resultado que nós temos até agora aqui no mês. Ela vem aí já com 4 meses seguidos de resultados positivos. Nesses últimos 3 meses aí, superando o resultado do Ibov. Mas é muito importante destacar para você que eventualmente está chegando agora, é um assinante novo aí da Rocket 5, que um aspecto importante dela é que ela vai conseguir desenvolver aí todo o seu potencial. Ela vai conseguir entregar resultados consistentes no longo prazo. E quando nós olhamos aí para o gráfico desde o início, né, um período um pouco maior aí do que 2 anos e meio, a gente vê que a Rocket 5 entrega 151% de rentabilidade contra 33% da bolsa. Quer dizer, ela entrega ali quase 5 vezes mais resultados do que a bolsa quando nós olhamos aí para um período de tempo um pouquinho maior. Agora a gente vai ver outra estratégia de carteira, que é a Small Rocks. Em julho, a estratégia vem atingindo 15,24% de valorização, em 12 meses, quase 125% positivo, e desde o início, 334% de valorização. Acho que para a Small Rocks o grande destaque é essa consistência de resultados que ela vem tendo nos últimos meses, assim como a Rocket 5, ela também vem aí de 4 meses positivos, 4 meses com resultado acima do resultado do Ibov, 4 meses com resultados aí acima de 10%, que somam um resultado acumulado de quase 60% apenas aí nesses 4 meses. E quando a gente olha para um período de tempo um pouquinho maior, fazendo o mesmo exercício que a gente fez para o Rocket 5, a gente consegue ver, por exemplo, que nos últimos 12 meses a Small Rocks teria conseguido aí poderia ter conseguido mais que dobrar o capital do assinante, enquanto a bolsa segue aí num patamar muito próximo do 0 a 0. Inclusive, se você é um assinante da Rocket 5 ou da Big Rocks e ainda não conhece os detalhes da Small Rocks, essa estratégia que pode aí potencializar os seus ganhos, nós vamos deixar aqui embaixo um link para você conhecer um pouquinho mais dessa estratégia. Bom, agora a gente vai ver a carteira Big Rocks. Em julho, a Big Rocks vem atingindo aí 3,79%, em 12 meses quase 63% de valorização e desde o início 151%. A próxima estratégia agora é o Indy. No Indy, nessa última semana, a gente não teve nenhuma operação encerrada, né? O resultado se mantém em 0,69% positivo no mês de julho, em 12 meses quase 29% de valorização e desde o início 90% positivo. Na sequência, a gente vai ver a tática do dólar. Em julho, aí, a estratégia está com resultado de menos 1,09%. A gente teve um trade encerrado nessa semana, que levou um stop, né, de 75 pontos. Em 12 meses, ela tem uma valorização de 33% e desde o início 71% positivo. Acho que é interessante pontuar, Rodinei, que nesses últimos dias o dólar veio apresentando aí algumas variações um pouco mais incertas, aí, bastante volatilidade, né? Abrindo em alta, encerrando o dia em queda, e esse cenário de congestão que ele está apresentando acaba sendo um cenário um pouco mais árido para a estratégia. A gente espera que tão logo aí a estratégia volte a encontrar pontos, ela volte a chamar novas operações positivas aí. A gente teve um pouco de dúvida em relação ao preço de ajuste, né, o que a pessoa recebe de ajuste de um dia para o outro nas operações do dólar. E a gente vai mostrar aí uma explicação da lógica, né, e essa explicação também funciona para o Indy, né, que são operações no mercado futuro. Aqui um exemplo de uma operação com 1 mini dólar. No primeiro dia, então, se você entra ali na operação no preço, né, de 5.000 pontos, e se esse primeiro dia encerra com um preço de ajuste de 5.020 pontos, você vai receber um crédito em conta de R$200, que seria os 20 pontos da diferença do preço de entrada com o preço de ajuste, vezes R$10, que é o valor que você recebe por ponto. No segundo dia, né, se esse continuasse posicionado nessa operação e esse segundo dia encerrasse com um preço de ajuste de 4.090 pontos, você ia ter um débito na conta de menos R$300, que seria a diferença entre o preço de ajuste do dia anterior e o preço de ajuste do dia 2. Menos 30 pontos vezes R$10
que é o valor aí que recebido, né, ou que você vai ter debitado de R$10 aí por ponto. No terceiro dia, se a operação fosse encerrada, né, tivesse o preço de saída de 5.030 pontos, você receberia um crédito de R$400, que também seria aí a diferença entre o preço de saída e o preço de ajuste do dia anterior, que daria 40 pontos vezes R$10. O resultado final da operação seria de R$300, que pode ser aí feita a conta somando todos os ajustes, né? R$200 no primeiro dia, menos R$300 no segundo dia e mais R$400 do último dia. Resumindo, então, o resultado final seria exatamente aí o preço de saída, né, que seria 5.030 pontos, menos o preço de entrada, que é 5.000 pontos, daria 30 pontos de resultado na operação, vezes os R$10, dando então os R$300 positivo nessa operação. Essa mesma lógica serviria no caso de um trade negativo. Bom, agora a gente vai ver a última estratégia, que é o Ibov Machine. Em julho a estratégia vem atingindo aí um resultado de 1,78% positivo. A gente teve aí um trade encerrado nessa semana, que atingiu o stop gain, e também está com uma operação aberta no momento. Em 12 meses a estratégia tem rentabilidade de 20% e desde o início mais de 80% positivo. Acho que é importante explicar, principalmente para quem está chegando agora e acabou de assinar talvez a Rocket 5, a Big Rocks ou mesmo o Atlântico. O Ibov Machine ele nasceu lá atrás e muito por um desejo aí dos nossos assinantes, né, que queriam poder ter acesso a uma estratégia que operasse comprada e vendida, como é o caso do índio e do dólar, por exemplo. Essas estratégias que ajudam a proteger o seu capital em momentos de queda da bolsa. Inclusive, se você olhar aí com carinho para esse gráfico, você vai ver que ali no mês de fevereiro e março, que foram os meses aí de pânico na bolsa, a gente teve as quedas muito, muito fortes, né? Dias e dias de circuit break, a gente vê que nesse momento o Ibov Machine conseguiu acumular uma rentabilidade de mais de 10%. Então, de fato, ele é uma estratégia aí essencial para compor eventualmente com a sua carteira ou mesmo com o Atlântico, que são estratégias aí que operam apenas na ponta comprada, funcionando muito bem, tanto para proteger quanto para incrementar os seus ganhos. Inclusive, aproveitando aí, acho que é bem interessante falar que nós estamos vindo aí de 4 meses de resultados positivos. Então aproveitem aí esses meses, essa sequência de bons resultados, peguem um pouquinho desses ganhos, coloquem aí numa estratégia como o Índio, como o dólar, ou como o Ibov Machine, que a pessoa já consegue operar a partir de R$1.000, por exemplo, é o capital mínimo aí indicado para conseguir operar a estratégia. Ela alcança um público muito mais amplo aí do que o Índio e o dólar. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fala, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber todas as notificações das novidades aqui da Rock Trade. É isso aí, até a próxima.